Olá, meu nome é Júlia Vignoschi. Meu nome é Júlia Rodrigues e nós somos do terceiro ano do curso Técnico em Eletrotécnica do Frederico Guilherme Schmidt e nosso trabalho é a luva automatizada para auxílio de pacientes com doença de Parkinson. Tema e sua delimitação. Luva para a redução dos sintomas da doença de Parkinson através de estímulos elétricos. Problema de pesquisa. Como desenvolver uma luva que auxilie pacientes com doença de Parkinson e como aplicá-la em seu cotidiano. Objetivo geral. Desenvolver luva para auxiliar pacientes que sofrem com doença de Parkinson. Objetivos específicos. Aplicar o aparelho no cotidiano de pacientes que sofrem de tal doença. Empregar estímulos elétricos a uma luva em nervos de coordenação motora fina. Utilizar material de custo viável a todas as classes sociais dos portadores. Justificativa. Sendo uma doença debilitante, traz grande prejuízo na área motora e não motora aos pacientes, influenciando diretamente sua qualidade de vida. Segundo a OMS, afeta cerca de 200 mil pessoas com mais de 65 anos no Brasil e, em média, 1% da população mundial. Este trabalho tem o intuito de auxiliar no cotidiano de pacientes com a doença de Parkinson e tem grande importância para aqueles que querem uma solução não invasiva para os problemas causados pela ADP, principalmente a rigidez motora. Referencial teórico. Doença de Parkinson. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo e crônico que afeta diretamente o sistema nervoso, o que causa muita mudança dos movimentos. Ela é uma doença idiopática, ou seja, sua causa é desconhecida. Alguns estudos apontam que a genética, o estresse oxidativo, a anormalidade mitocondrial e a alteração no processo de envelhecimento contribuem muito para essa doença. Sendo uma doença debilitante, ela causa um grande prejuízo na área motora e não motora, o que altera diretamente na qualidade de vida desses pacientes. O cérebro do portador perece antes da hora. Sabe-se que está diretamente relacionado com a perda da dopamina da substância negra, que é uma região no mesencéfalo, que é localizada em uma parte do cérebro. Essa patologia é responsável por causar alterações fisiopatológicas que se tornam irreversíveis. Essas alterações são, por exemplo, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos voluntários. O que antes era muito fácil de fazer acaba se tornando muito difícil. Por exemplo, escovar os dentes, colocar uma roupa. Outro sintoma é a rigidez muscular, que é a alteração nas tarefas motoras. Por exemplo, andar, falar, escrever, tudo isso se torna muito difícil. O tremor é o sintoma mais conhecido e mais evidente da doença de Parkinson. Entretanto, ele não afeta todos os pacientes e nem é o sintoma mais incapacitante. Geralmente, ele se inicia nas mãos ou nos braços. Com a evolução da doença, progride para pernas, lábios, queixos e também o lado direito e esquerdo do corpo. Diagnóstico. Pesquisas indicam que, para ser feito o diagnóstico da ADP, é um grande desafio, até mesmo para especialistas da área. Até o presente momento, não existe um exame único capaz de decifrar a doença, o que faz com que pacientes fiquem meses ou até mesmo anos sem saber da existência da doença. Cerca de 60 a 70% dos neurônios da substância negra degeneram antes do diagnóstico clínico. A identificação precoce da doença é crucial para que a terapia protetora tenha sucesso. Tratamento. Embora não exista cura para a doença de Parkinson, é de grande conhecimento o fato de não existir medicamentos capazes de interromper e nem sequer evitá-la. A estimulação cerebral profunda é a maior modalidade contra os sintomas da doença de Parkinson, porque ela tem pouquíssimos efeitos colaterais. Há uma classificação organizada em 5 estágios com base nas medidas globais de sinais e sintomas da doença de Parkinson. Abaixo, na tabela 1, para avaliar a gravidade da doença. Tabela 1. Escala da severidade da doença de Parkinson. Estágio 1. Doença unilateral. Escala 1,5. Envolvimento unilateral e axial. Estágio 2. Doença bilateral sem déficit de equilíbrio. Estágio 2,5. Doença bilateral leve. Estágio 3. Doença bilateral leve a moderada. Alguma instabilidade postural com capacidade para viver independente. Estágio 4. Incapacidade grave. Estágio 5. Condenado à cama ou à cadeira de rodas. Aí segue como as pessoas ficam nos estágios da doença. Estimulação cerebral profunda.
A DBS, ou estimulação cerebral profunda, trata-se de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, seguro, com pouquíssimos efeitos colaterais, e sua maior desvantagem é o seu fator econômico. A DBS é feita através da introdução de um ou mais eletrodos no cérebro, fornecendo uma corrente elétrica contínua de 60 a 90 Hz, melhorando os sintomas da doença e reduzindo os efeitos colaterais dos medicamentos. Ela foi feita inicialmente para a redução dos tremores, que são os sintomas mais conhecidos. A cirurgia da DBS é feita com o paciente sedado e o cirurgião faz 2 perfurações pequenas no crânio e introduz esses eletrodos no núcleo do subtálamo. De 2 a 3 dias após a cirurgia, o cirurgião conecta um fio dos eletrodos a um marcapasso que fica abaixo da clavícula e o paciente recebe um controle para o monitoramento desse marcapasso, para evidenciar seu funcionamento e eventual desligamento, se for o caso. Mas a remoção dos eletrodos é feita apenas cirurgicamente. Com esse procedimento é observado uma melhora considerável de tremores, rigidez e da fala. Esse é um procedimento que, apesar de ter um alto custo, tem poucos efeitos colaterais e pode ser removido a qualquer momento, e pode ser uma das suas maiores vantagens. Metodologia de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de natureza científica tecnológica, sendo feita por procedimentos bibliográficos com finalidade aplicada, visto que está sendo elaborada a partir de materiais já publicados. Constituído principalmente de livros e artigos periódicos, será desenvolvido um dispositivo para a solução do problema encontrado. Por meio da criação da hipótese de que a luva auxiliará nas atividades cotidianas dos pacientes da doença de Parkinson, estão sendo feitas pesquisas para a comprovação desse fato. Será utilizado o circuito integrado 555, dispositivo microeletrônico capaz de executar diversas funções. Nesse caso, será utilizado como temporizador de frequência, junto de capacitores, que são dispositivos capazes de armazenar energia, resistores, componente elétrico com função de regular e limitar o fluxo da corrente elétrica no circuito, e potenciômetro, resistor de resistência ajustável, na frequência de 60 a 90 Hz, alimentado por uma fonte de 9 volts. Nesse caso, será utilizada uma bateria de 9 volts, que consiste na sucessão em série de 6 pilhas de 1,5 volts, com o circuito mostrado na figura. Eletrodos são equipamentos condutores de energia. No caso do eletrodo de silicone, são utilizados para fins terapêuticos, sendo flexível e reutilizável. A corrente elétrica penetra a pele do paciente pelos eletrodos. O sistema nervoso responde a essa intervenção e ativa seus próprios controles internos. Para a luva será utilizado o tecido Kevlar, que é uma classe de fibras de alta resistência térmica e mecânica muito durável. Resultados esperados. A partir dessa pesquisa, espera-se contribuir para uma melhor adaptação da doença de Parkinson, fabricando uma luva que auxilie em seu cotidiano. Para a realização desse feito, espera-se abranger melhor no conhecimento sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, mais precisamente nos nervos de coordenação motora fina. Diante disso, é prudente a utilização de materiais de custo viável, como citado acima, tecido Kevlar, viável a todas as classes sociais. Com isso, a futura fabricação da luva e a introdução dela na vida cotidiana dos pacientes CDP será viabilizada para proporcioná-los uma melhor independência e autoestima. Foi utilizada como base principal a estimulação cerebral profunda, incluindo a frequência de utilização, que vai ser a mesma do nosso protótipo. Este trabalho não tem o desígnio de ajudar na cura da doença ou no diagnóstico, apenas facilitar o cotidiano dos portadores de doença de Parkinson. Obrigada por ter assistido até aqui. Esperamos que tenham gostado. E obrigada pela atenção.